Olá, eu sou o André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou professor do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Estou aqui hoje na função de apresentador e entrevistador do Conversas com Propósito. E o convidado de hoje, que marca a reestreia do Conversas com Propósito, é o Alexandre de Michele. O Alexandre é uma pessoa muito especial no mercado, no IBGC, mas principalmente como uma referência para mim, uma referência pessoal. Eu queria pegar esse gancho e pedir para você elencar para a gente uma figura de referência na sua vida. Pode ser pai, mãe, professor, um mentor. O que essa pessoa representa ou representou na sua trajetória? E por que você destaca esse nome e que aprendizados ela gerou para você dentro dessa convivência, para a gente ir um pouco adiante e chegar no ser humano e na transformação do Alexandre? Bom, André, uma figura de referência é difícil, hein? Se eu falar uma pessoa só, acho que algumas pessoas ficarão bravas comigo, até porque não há só uma pessoa, nós não somos feitos só por uma referência, são muitas referências e ao longo da vida essas referências mudam. Então eu gostaria de destacar algumas que eu acho que são importantes. E quando a gente fala de referências para as nossas vidas, certamente as pessoas próximas, a gente sabe disso, acabam sendo as primeiras. Então não há dúvida de que, no meu caso, o meu pai, que foi um professor da USP, estudava muito, foi uma referência no sentido do valor do estudo, e de ver a dedicação. E, obviamente, do ponto de vista agora mais recente, mais amplo, a minha esposa, a Ângela. Então, a Ângela, como você mencionou... Seu pai é vivo? Sim, sim. Ah, sim. Ah, que bom. Então tá. É jovem. Que bom. A meu ver, para o patamar de hoje, é jovem ainda, super ativo, enfim. Que bom. E é a minha esposa, a Ângela, porque estamos juntos há 16 anos e foi... por meio dela que eu descobri a minha autenticidade, posso dizer isso, com toda franqueza. E eu acredito que todos nós, merecemos ter a sorte de encontrar pessoas que despertam também o nosso melhor e que permitem o nosso processo também de evolução como ser humano e, por que não, de transformação. Então, só para você ter ideia, quando eu conheci a Ângela, eu era uma pessoa assim, estritamente quantitativa, acadêmica, financista, até o meu visual era diferente, eu não usava barba, nunca tinha usado na vida, usava gel no cabelo, era uma pessoa muito diferente, muito mais, alguns dizem parecer mais velho do que hoje até. Por meio dela, eu fui me permitindo, descobrir outros campos, outras facetas, outras possibilidades que me levaram, a meu ver, a uma coerência muito maior, a uma sintonia muito maior comigo mesmo. Por isso que eu falo, que ela foi uma luz, assim, no meu caminho que indicou o rumo, ou então um portal a partir do qual eu passei para um patamar, digamos, existencial melhor do que antes. E ela também, eu acho que todo mundo precisa disso na vida, que é alguém que te dá segurança, que te proporciona segurança para que você tenha coragem de fazer as coisas que você acredita. Então ela sempre falou, olha, independentemente do que acontecer, nós estaremos juntos. Isso me deu sempre muita força, muita coragem para decisões muito relevantes que eu tomei nesses 16 anos e que, então, tenho muito a agradecer certamente a figura de referência e, no final das contas, também a gente precisa de alguém que sirva como um parâmetro de certo e errado, de integridade. E, por mais que eu tenha escrito muito sobre ética, é a ela que eu recorro quando eu fico em dúvida em relação ao que é o certo a fazer. Então, a Ângela acaba sendo a minha referência sempre também de integridade, de um comportamento exemplar. Então é muito bom quando no nosso dia a dia a gente tem alguém que a gente admira, do ponto de vista de integridade, do ponto de vista de fazer o certo, sabe? Em todas as áreas da vida. Então eu realmente destaco a Ângela aí como a referência, que é a pessoa com a qual eu compartilho a maior parte do tempo. E, se você me permitir, a gente tem sim também outras referências ao longo da vida. Então, deixa eu só te interromper aqui. Claro. Porque quero fazer aqui uma menção pública também. Eu sou um fã da Ângela. Ângela, sua sócia na Virtuous Company, também coordenadora do programa de lideranças virtuosas. A gente tem a oportunidade de interagir muito lá. Uma super especialista em diversidade, equidade e inclusão. Uma voz firme, forte, importante em relação
a essa temática e várias outras. Então, só ecoando isso, eu não tenho a oportunidade de conhecer seu pai, mas eu tenho que fazer esse reconhecimento à Ângela, que certamente é merecido. Uma sócia na vida, né? Digamos assim, todos da vida. E ainda mãe do Leonardo e da Laura, né? Então eu imagino que também essa transformação para você, porque quando a gente se transforma em pai, a gente vê a vida de uma forma completamente diferente, né, Alexandre? É verdade, André. Inclusive, como você falou, referência, os filhos são uma referência para nós. Porque a gente acha que só nós somos referência para eles, mas eles são, porque nós aprendemos muito com eles. É uma ampliação da nossa identidade, uma mudança, um sentimento de responsabilidade muito maior, sabe, de você sempre querer dar o exemplo em tudo. Então, o nascimento, né, eu tive filhos mais tarde, né, então, com mais de 40 anos, isso realmente foi uma nova etapa da vida de ampliação e que eu aprendi muito, tenho aprendido muito, né, e vou continuar porque ainda vamos entrar em fases que você já passou, né, André, você sabe disso. Então, o eixo familiar certamente é uma referência. Mas, além do eixo familiar, eu queria destacar algumas pessoas. Então, eu tive a sorte, né, de ter um professor da USP que ele era totalmente diferente do padrão dos professores, em particular da USP, eu dei aula lá, posso falar, porque era uma pessoa que pensava fora da caixa, estava muito além dos academicismos, queria formar o ser humano, não o profissional, e ele coordenou um programa de trainee do qual fiz parte, que me ajudou demais a expandir os horizontes, e que foi a semente, André, acho que você não sabe disso, do PLV, porque naquela época, eu com 21, 22 anos, nós tínhamos que ler 5 livros por mês, 60 livros por ano, tínhamos que fazer uma viagem de observação e estudo, tínhamos que fazer análises de livros, de filmes, de textos, e foi uma pessoa que trabalhava muito com o conceito de excelência, de profissionalismo, de você realmente fazer o seu melhor, né, que foi o professor Kleber Aquino, já falecido. Tive uma outra referência, que foi um outro professor da USP, que também fugia bastante do padrão. Em geral, os professores, digamos assim, da USP são mais egocêntricos e se colocam em pedestais, mesmo quando não tem todo aquele conhecimento técnico, mas esse professor era muito diferente, que foi o meu orientador no mestrado, doutorado, professor Rubens Famar. Era um sujeito que se doava para o outro, era um cavalheiro, faleceu também recentemente, há menos de 2 anos, um exemplo de liderança virtuosa. Aprendi muito, muito com liderança. Vou voltar com o exemplo dele mais adiante, mas ele realmente foi uma pessoa que foi fundamental. E tive um período na Bélgica, passei 1 ano, onde eu comecei um trabalho, já vai fazer 14 anos isso, né? Foi em 2010, com a mesma pessoa, que se chama doutorado Huygens, que é um belga, enfim, que era um filósofo, um psicólogo, um artista também, e que também tem me ajudado muito, é uma mentoria de longa data, que eu continuo até hoje, né, felizmente graças aí ao remoto, e, enfim, mentores informais. Eu conheci muitas pessoas, André, na faixa aí de 90 anos de idade, que eram ainda extremamente ativos profissionalmente, aprendi muito com eles, né, professor Angarita, que foi um dos fundadores da GV, da FGV, que foi chefe da Ângela, professor Hélio Lauretti, que você conheceu muito bem, lá do IBGC, faleceu recentemente, professor Modesto Carvalhosa, que fez o programa Acredite Se Quiser. Espetacular. Primeiro, depois participou, né, numa das sessões do ano passado. Era o primeiro a chegar, super construtivo, egos lá embaixo, né, um amigo pessoal chamado Lucas, que acabou virando professor da USP, muito com ele, filosofia de vida. Então, teve muitas referências positivas, né? O Dr. Davi, que foi um outro terapeuta que me acompanhou durante anos em São Paulo e ia muito além só da terapia, era realmente uma fonte de diálogos profundos. Então, acho que todos nós, né, André, resumindo, precisamos de boas referências e, felizmente, eu as tive. E continuo tendo, né, porque o programa lá onde nós estamos também, aprendo muito com todos que estão ali. Se eu começar a citar nomes ali, não vou parar.